Vamos lá. Vamos lá que o sol tá caindo, tá descendo. Quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Este é Jesus, o Nazareno. E é sobre ele que nós vamos falar no estudo de hoje. Eu peço que você fique até o final do vídeo. Primeira parte, olhando para o texto bíblico, e depois algumas aplicações práticas sobre esse ensino que é maravilhoso. Meu nome é Arildo e hoje nós estamos estudando a lição de número 5 desta série de lições que tem por título Quem é este? Nós vemos que do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus temos ali o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, que nós já conhecemos e estudamos. A partir daquele discurso de Jesus, ele provou aquilo que ele havia dito nos capítulos anteriores, nos acontecimentos anteriores. Não bastava Jesus discursar sobre o reino de Deus, mas ele foi além e praticou o reino de Deus enquanto esteve nessa terra. E ele praticamente bugou a cabeça dos discípulos da época, porque as coisas que ele passou a fazer eram simplesmente extraordinárias. A Bíblia ensina pra gente, nesses textos, desde o capítulo 8 até o capítulo 10, que Jesus operou em 3 esferas da vida humana. Em primeiro lugar, ele operou sobre as doenças, ele também operou sobre espíritos malignos e ele também demonstrou seu poder sobre a natureza. A Bíblia mostra ali no capítulo 8 de Mateus que Jesus operava milagres e curava pessoas sem distinção. Sem distinção social, sem distinção de sexo, de idade, não havia diferença de um local para outro local, talvez um lugar mais pobre, um lugar mais rico, né? Considerado mais pobre ou mais rico, Jesus ele não fazia essa diferenciação, não tinha essa distinção. Jesus tocava nessas pessoas, e não no sentido figurado. Jesus tocava mesmo. E também Jesus era tocado por essas pessoas. E isso é muito importante para a nossa vida. Sabemos que Jesus alcança aqueles que precisam, independentemente de qualquer barreira de distinção social ou de qualquer outro tipo. A outra esfera da vida humana sobre a qual Jesus atuou foi sobre os espíritos malignos, que atormentavam e atormentam até hoje as pessoas. Aqui temos o caso dos endemoniados gadarenos. Eu peço que você preste bastante atenção nessa história específica, pois ela traz algumas lições importantes. Esse trecho bíblico fala de 2 endemoniados que viviam num cemitério. Eles viviam nus, eles viviam fora de si, pois estavam possessos por espíritos malignos, e eles eram muito violentos, assustavam as pessoas que passavam perto daquele lugar. E Lucas relata também esse fato com mais detalhes, inclusive, dizendo que quando eles foram presos, mesmo presos às suas mãos e seus pés, eles quebravam as correntes e fugiam para o deserto. E Jesus atravessa o mar da Galileia e encontra com eles e expulsa os demônios dessas pessoas. E um desses endemoniados é destacado no Evangelho de Mateus. E a Bíblia diz que Jesus, expulsando eles, aqueles demônios, os demônios suplicaram para Jesus para tomarem uma manada de porcos, para possuírem uma manada de porcos. Jesus permitiu que isso acontecesse e esses porcos se jogaram no mar. Morreram afogados esses porcos. Essa notícia se espalhou por toda a cidade e pelas regiões vizinhas, mas a Bíblia relata que os homens donos daqueles porcos e as pessoas da cidade não curtiram muito isso que Jesus fez. O homem que Jesus havia liberto ficou são, pois foi encontrado vestido, assentado aos pés de Jesus, são, em sã consciência, mas aqueles donos dos porcos e as pessoas da cidade ficaram extremamente assustadas com aquilo que Jesus fez e pediram que Jesus saísse então da cidade. O outro ponto é que Jesus exerceu poder sobre a natureza. É aquela ocasião em que Jesus acalma a tempestade. E daí vem o título do nosso estudo, Quem é este? Foi quando os discípulos perguntaram, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Jesus ia passando pelo mar da Galileia, também conhecido como Lago de Genezaré, e de repente vem sobre o barco onde eles estavam, Jesus e os discípulos, uma tempestade muito forte. Ventos muito terríveis, uma tempestade violenta, e que a água ultrapassava para dentro do barco, e os discípulos começaram a ficar com medo, e Jesus estava com eles, mas Jesus estava dormindo, e os homens começaram a ficar com medo, e chamaram Jesus, e Jesus os repreende,
dizendo que, porque eles estavam com medo, dizendo que eles são homens de pouca fé. E Jesus simplesmente se levanta e ordena que o mar se acalme, que os ventos se acalmem, e naquele mesmo instante a tempestade cessa. Os discípulos ficaram atônitos. Tem um ponto aqui muito interessante. Para os discípulos, ou para qualquer pessoa do público que acompanhava Jesus, curar um enfermo, talvez para alguns poderia até ser charlatanismo. Como a gente vê hoje em muitas igrejas, em muitos lugares, pessoas que parecem ter sido curadas, mas na verdade não passou de um teatro, né, de uma combinação, de uma encenação. Mas, meu amigo, acalmar a tempestade, algo que era tão aterrador para os pescadores, algo que era tão difícil, né, algo que era não só difícil, impossível, não é? Jesus, ele simplesmente se levanta, ordena e as coisas acontecem. Esse é o poder do nosso Senhor Jesus. Esse é o poder grandioso daquele que opera até os dias de hoje em nossas vidas. É interessante notar que nós podemos ter diferentes reações diante desse Jesus. Aquelas pessoas daquela cidade de Gadara preferiram os porcos e preferiram o sustento que eles tinham, talvez, em vez de receber o Salvador como quem ele era. Pelo contrário, eles preferiram pedir que Jesus se afastasse deles. Nós podemos ter muitas reações diversas à pessoa de Jesus, e nós podemos escolher que caminho seguir. Outro ponto importante é a compaixão que Jesus sentia pelos doentes, pois ele operou muitos milagres, como nós vemos, fez muitas maravilhas, e em alguns textos fala sobre a compaixão de Jesus. Ele ficava extremamente compungido, extremamente sensibilizado quando olhava o sofrimento das pessoas. A Bíblia diz que Jesus, quando andou aqui na terra, ele viu as pessoas como ovelhas sem pastor, pessoas que estavam perdidas, precisando ser apacentadas. E o coração de Jesus se movia em direção a elas para lhes abençoar. Da mesma forma, hoje, Jesus faz isso. Ele olha para nós, ele sente compaixão por nós. Ele sabe aquilo que precisamos, ele sabe aquilo que você precisa, e em qual condição você se encontra hoje. E da mesma forma que ele sentiu compaixão pelas pessoas naquela época, ele sente ainda hoje compaixão por sua vida, por minha vida. Hoje não é diferente, mas precisamos ter fé, porque hoje nós não vemos Jesus frente a frente. Nós não enxergamos Jesus e não podemos tocar Jesus com carne e osso, como foi com esses discípulos do passado. Mas nós podemos ter a convicção pela fé, mesmo não enxergando, mesmo não vendo, que Jesus está conosco e ele se compadece quando nós estamos sofrendo. A segunda parte do nosso estudo fala sobre o poder de Jesus que foi delegado para os discípulos. Primeiramente, Jesus dá algumas instruções aos discípulos, a partir do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. E ele instrui os seus discípulos a como proceder na obra de evangelização, na obra de espalhar a mensagem do reino de Deus pelo mundo. Jesus depois dá advertências aos discípulos, mostrando para eles, ensinando a eles que eles seriam perseguidos, que aquela obra não era uma obra tranquila, que esse ministério não era um ministério tranquilo. Pelo contrário, eles seriam odiados. Jesus os alerta sobre esse ódio que eles sentiriam, e isso não é diferente nos dias de hoje. Até hoje, a igreja que permanece fiel aos princípios do Senhor é passível de ser odiada por aqueles que não creem. Por fim, Jesus dá estímulos para os discípulos. Jesus mostra um caminho mais excelente para eles, de que por mais que morressem pregando o Evangelho, por mais que morressem levando a palavra, falando do arrependimento, levando o amor de Deus às pessoas que precisam, eles teriam uma recompensa além da morte. Existe um certo pregador que disse um dia: a igreja não será mais fiel se for mais perseguida. A igreja será mais perseguida se for mais fiel. Podem haver muitos motivos para alguém perseguir a igreja de Jesus, mas que os seus motivos, meu amado, minha amada, seja ser fiel ao Senhor, ser correto diante de Deus, tomar decisões que correspondam à vontade do Senhor. Fazendo assim, nós seremos perseguidos, mas nós podemos estar confiantes, alegres, firmes,
porque o Senhor não se abala e Ele delegou a sua autoridade para nós e está conosco e ainda nos oferece recompensa, mesmo após a morte. Assim como Ele ressuscitou, Ele prometeu ressuscitar aquele que crê. De olho na vida, algumas lições práticas. A primeira lição é sobre a compaixão de Jesus. Nós, recapitulando, podemos ver que Jesus sentia compaixão pelas pessoas que precisavam. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo aí, Ele sente compaixão pelo teu problema, por você. Ele sabe o que você está enfrentando, Ele sabe que é um momento difícil agora, Ele sabe que as coisas estão complicadas. Nós vemos na história algumas pessoas que se mantiveram fortes e firmes mesmo diante das mais terríveis dificuldades, dos mais terríveis desafios. Se você quiser pesquisar a vida de Viktor Frankl, você verá que ele foi um prisioneiro num campo de concentração nazista. E passando por aquelas dificuldades que nós conhecemos pela história, que foram tão terríveis, ele conseguiu ver a graça de Deus ali. É muito interessante a sua história, eu recomendo, eu sugiro que você procure para perceber ali que as circunstâncias não fazem a nossa fé, que nós vivemos por fé e não por aquilo que vemos. E essa é a palavra de Deus para nós. Podemos sentir a compaixão de Jesus mesmo nos momentos de dificuldade. E essa palavra que eu quero compartilhar com você. Podemos sentir a compaixão de Jesus mesmo nos momentos de dificuldade. A outra lição prática que podemos observar é sobre a segurança que Jesus nos dá. Jesus ainda opera grandes milagres. E nós precisamos, irmãos amados, você que me assiste, ter consciência desse Jesus poderoso. Consciência de que Ele nos dá segurança diante de qualquer tribulação e de qualquer dificuldade. Será que nós temos coragem de levantar a bandeira do Evangelho? Será que você tem coragem, eu também, de levantar a bandeira e dizer: sou cristão, sou de Jesus? Muitos têm medo, às vezes, de se declarar cristãos porque as pessoas enxergam o crente, o evangélico, como aquele que tem que ser perfeito. Mas é o contrário. Você que está me assistindo, talvez você tenha essa visão. Eu vou para a igreja quando eu estiver em uma condição melhor de conduta, de comportamento. Mas não é assim. Eu sou cristão não porque eu sou melhor que alguém. Pelo contrário, por entender que eu sou menor, que eu sou pequeno, por entender que eu sou incapaz de salvar a mim mesmo, de demonstrar algum tipo de compaixão por mim mesmo, eu preciso de Jesus. O fato é que muita gente não admite. Olhe para Jesus. Quando você ver que não há mais solução em alguma situação da sua vida, olhe para Jesus. Lembre de Jesus. Levante a bandeira de Jesus, para que Ele olhe para você com a mesma compaixão de que olhou para aqueles que se sentiam pequenos e necessitados e doentes, para que Ele te traga a cura, para que Ele te traga o remédio. Que nós não nos envergonhemos do Evangelho, mas pelo contrário, que a gente possa dizer em alta voz sempre que for necessário e por nossa conduta demonstrarmos o amor que temos por Jesus. Tente lembrar os momentos que você precisou de Jesus. Quantas vezes Jesus já te ajudou? Quantas vezes Jesus já esteve comigo? Quantos sofrimentos, quantas lágrimas, que a gente possa olhar para trás e perceber isso e ter gratidão no nosso coração. O nosso desafio diante desse vídeo, desse estudo que nós fizemos, é fazer um checklist de quantas vezes nós reclamamos, de quantas vezes nós murmuramos, de quantas vezes nós achamos que Deus não estava conosco, Deus não nos abençoou da forma que queríamos, e se for preciso, pedir perdão a Deus. Pedir perdão por não confiarmos nesse Jesus tão grandioso, tão poderoso, que fez tantos milagres, que delegou o seu poder aos seus discípulos, que está fazendo uma obra tão grande no mundo e por vezes nós não percebemos, não nos damos conta disso tudo que está acontecendo e ficamos no nosso mundinho reclamando das coisas que estão acontecendo de ruim. Que você olhe para a cruz, que você e eu olhemos para Jesus. Bem, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por ter me assistido. Não esqueça de curtir este vídeo, de se inscrever no meu canal no YouTube. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.